Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal, aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDCT, encabeçada pelo engenheiro Gino Genaro e também o nosso presidente Ivanil Elisiário, a proposta é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e também de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, empresários, ambientalistas, sindicalistas e tantos outros. E a gente enfatiza sempre a importância da parceria estabelecida para a programação aqui da Web Rádio do SINDCT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet e, é claro, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O nosso entrevistado de hoje, ele é um voluntário por excelência. Ele é diretor da Nova Residência Imóveis, ele é conselheiro estadual do Cresce, conselheiro do Contur, é diretor do Funtur, conselheiro do Colégio Planck, aqui em São José dos Campos, é padrinho da Escola Monteiro Lobato e apoiador do futebol feminino de São José dos Campos, do futebol futsal e do futebol feminino também. O nome dele, Agostinho Plaça, que passa a conversar conosco aqui no Clique Jornal. Agostinho Plaça, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a você aqui, na sua pessoa aqui presente, e ao nosso presidente Ivanil, que sempre está à frente aí na vanguarda de trazer novas informações para os seus sindicalistas, né? De que é uma atividade muito importante para a nossa cidade, que revolucionou a nossa cidade nos anos 70 com a vinda do CTA e adjacências. Muito bem, e a CIT está aí, né? Ciência e Tecnologia. Hoje era tão acertado a vinda do CTA para cá, da Ciência e Tecnologia, do Parque Tecnológico, que a Ciência e Tecnologia hoje é a vanguarda da população mundial, né, Agostinho? É verdade. Eu sei da história de quando começou aqui o DCTA, né? Era um terreno vazio e alguém falou assim, olha lá que a gente quer, né? Uhum. A Câmara não queria na época, houve uma discussãozinha, se isso ia complicar a cidade, se ia trazer muita gente para a cidade, né? Tinha um medo de aumentar a população na época? Tinha medo de que traria muitos problemas para a cidade, né? E no fim foi isso que fez São José o que é essa vanguarda que é hoje. Quer dizer, acabou se desenvolvendo a partir do CTA. Exatamente. Muito bem. Agostinho, primeiramente a gente vai falar sobre futebol aqui em São José dos Campos, sobre futebol feminino. Você é um apoiador e é conhecido também como um diretor voluntário do esporte feminino aqui em São José dos Campos. De onde partiu essa paixão e qual é essa necessidade de apoiar o futebol feminino de São José? Bom, Paulinho, alguns anos atrás, eu conheci, através da comemoração das Copas das Meninas, que ganharam, as meninas, as atletas, né? As atletas ganharam a Copa do Mundo interclubes lá no Japão, em 2014. E aí me convidaram para participar, que o Paço Municipal ia fazer uma homenagem para elas. Me convidaram para estar presente. Então eu fui. E falaram, vai sair lá a carreata lá do Martins Pereira. Então eu fui um pouco mais cedo para poder falar com elas. Interessante. Achando que ia ter lá
10 mil pessoas, né? 5 mil pessoas receber as campeãs do mundo. O único time campeão do mundo na América Latina é o São José. É o único time na América Latina, é o São José Esporte Clube. Feminino que é o único campeão time mundial. Campeãs mundiais. Comparativamente é o mesmo que o Corinthians ganhou, é o mesmo que o São Paulo ganhou, é o mesmo que alguns falam que o Palmeiras ganhou. Também. Então, ao chegar lá, Você esperava no mínimo 5 mil pessoas. Isso, e só estava eu lá e as mães e as tias das meninas. Incrível. Foi estranho. Você deveria ter imaginado. Não, errei de lugar. Eu falei, puxa vida. A primeira impressão, eu falei, poxa, errei o horário. Né? Cheguei cedo demais. E, na verdade, infelizmente, é assim que normalmente acontece no futebol feminino. Vai poucas pessoas. Então, e aí eu tive a oportunidade de conhecê-las mais, porque tinha pouca gente para conversar com elas. Aí você conversou com todas? Conversei com todas, tirei foto com elas e me incentivaram a ir até a fazer o percurso até do carro aberto. A chegada do caminhão do bombeiro. Aí foi dando a volta, ficamos 2 horas rodando a cidade, né? 1h40 mais ou menos, e chegamos ao Paços. E eu com o meu carro atrás, buzinando. O único carro. Mas isso acompanhou, teve outros que acompanharam. Depois foi seguindo, os parentes entraram com os carros e foi andando. Chegando lá no Paço, foi feita a homenagem, né? E trocamos contatos. Era final de dezembro, quando começou o ano. Isso foi em 2014? 2014, final de 2014. Então a gente imagina que uma atleta ganha um valor alto, né? E na verdade o valor salarial delas é muito baixo. É nível de um escriturário num banco, por exemplo, né? E na verdade, como ela é uma pessoa, o clube representa uma cidade inteira, né? A gente acredita que poderia ser melhor, né? E como a cidade, numa linha geral, São José é diferenciada na parte do esporte, né? Sai prefeito, entra prefeito, mas todos eles acabam sempre contribuindo com a base aqui do futebol pequeno, né? Dos 12, 13, 15, 16 anos, né? Então tem o fundo que ampara esses esportes. Então, agora, não querendo te cortar, já cortando, isso foi em 2014, quando o São José venceu o Arsenal, é isso? Isso. Foi 2-0 lá no Japão. Lá no Japão, exatamente. Foi a Rosana e a Giovana, as atletas brasileiras que marcaram o gol lá no Japão. Lá no Japão. Mas chegando aqui, nesse torneio, chegou aqui, não tinha ninguém para recebê-las, ou para fazer a volta olímpica aqui em São José, a volta com carro aberto e tudo. Mesmo com toda a disponibilidade, havia o quê? Uma antipatia da população que não se agregaram à conquista das meninas. Isso. É claro que ao começarmos a andar pela rua, e com o som aberto, né? O pessoal saiu para a rua e aplaudiu elas, todos, né? Aí a população saiu, mas não acompanhou exatamente na fila e correu atrás dos carros. Mas as lojas saíram, as pessoas das lojas, né? Talvez muitas pessoas estão ouvindo aqui agora não sabem ainda que as meninas do São José foram campeão do mundo, né? Então, e nisso, quando começou o ano, Paulinho, aí me ligaram, vai ter jogo amanhã. Aí fui lá. Aí estou vendo a necessidade de cada momento delas. Então eu comecei a suprir algum tipo de necessidade. Até como empresário e buscando parcerias para ajudá-las. Para ajudá-las, né? E as meninas, a maioria, tem 5, 6 meninas que jogam no São José, que a família é de São José, mora com a família. As outras 25, né? No momento hoje são 28, elas não moram com a família, são de fora. Então elas ficam no alojamento, né? E no alojamento, você imagina, 25 meninas numa casa, né? Longe de família,
treinando de manhã à tarde, só antes do jogo que tem alguns descansos e após os jogos, mas o treino é constante. Bom, o time ele está estruturado. Bom, só recapitulando mais uma vez, o Agostinho Plaça, o São José derrotou o Arsenal por 2-0 e se tornou o primeiro time campeão mundial de futebol da América Latina. Exatamente. Mas nós estamos em 2017, 3 anos se passaram, 2 anos e meio se passaram. E o que é que agregou ao futebol feminino, além do seu apoio? Só lembrando que para chegar nessa final, elas teve que ganhar 3 sul-americanos. Ganharam 3 campeonatos sul-americanos. 3 Copa América. Então, foram 3 conquistas sul-americana e uma internacional. E isso, na prática, esse campeão do mundo, ele só foi divulgado, mas não foi mostrado na prática, em termos de novos patrocinadores, não foi capitalizado esse título. Então a dificuldade hoje de patrocínio é grande. Nós precisamos. E dado também pela dificuldade econômica por que passa o Brasil. Se o futebol masculino já passa por dificuldade, aliás, o São José venceu mais uma por 3-2 agora, não é? Venceu. Esse final de semana. Mesmo assim, está difícil para o masculino, para o feminino, muito mais difícil ainda. Muito mais difícil. Agora, o São José nunca foi campeão mundial interclubes, não é? O São José masculino. Não, só foi campeão estadual, né? Apenas estadual. Isso faz muito tempo. Muito tempo. E mesmo assim, mas por que não se agrega? Por que a população, ou é a mídia que não consegue emplacar o gosto da população no futebol feminino? Eu vou dar um exemplo. O que acontece? Falta integração da mídia, do poder público com o empresariado. Falta agregar isso. Eu vou dar um exemplo. Teve um jogo, quarta-feira passada, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro, do qual nós não estamos concorrendo esse ano. Por quê? Eu vou contar já. Sim. Teve 25 mil pagantes para assistir essa semifinal entre Corinthians e Iranduba, lá em Manaus. Quer dizer, futebol feminino. Feminino. O mesmo que nós jogamos aqui, lá teve 25 mil. Mas lá há um foco, há uma força total para o futebol feminino. E queira ou não queira, Paulinho, vou ressaltar aqui o seguinte: a situação que o São José masculino enfrentou nesses últimos 20 anos, queira ou não queira, atrapalhou o futebol feminino. Porque quando o futebol masculino vai para frente, o feminino acompanha. Né? Porque ele acaba levando o futebol feminino para frente. Mas o futebol feminino, ele está correndo sozinho. Embora ele usa para a federação o CNPJ do São José. Do São José? Ele não é isolado, ele é ligado lá. Tem uma gestão própria, né? Mas o que falta, na verdade, é um comprometimento. Pessoas na secretaria, como eu disse, todos os prefeitos põem energia nessas meninas. Eu vou dar um exemplo agora. Está tendo joguinhos estadual. São José Futsal Sub-19 foi campeão e o futsal masculino também foi campeão dos joguinhos. Que quem é campeão vai jogar os Jogos Abertos estadual. Então, a cidade, ela ajuda a moçada novinha. Mas na hora de ajudar o time acima, só o dinheiro que a prefeitura ajuda é pouco. Tem que todo mundo estar participando. Então, ela ajuda, mas é pouco o dinheiro que ela ajuda. Nessa hora acaba sendo pouco. Você falou do Iranduba, lá de Manaus. A manchete do Globo Esporte diz que o Corinthians bateu o Iranduba por 1-0 e derrubou o último invicto do Brasileiro Feminino. Quer dizer, o Iranduba
estava invicto no campeonato feminino. Brasileiro. No campeonato brasileiro feminino. E fez 1-0, perdeu em Manaus na última quarta-feira. O Corinthians deu troco, perdeu lá em Manaus, daí deu troco no Iranduba da Amazonas, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E a equipe paulista venceu por 1-0 em partida realizada às 7 da noite na Arena Barueri. Foi um jogo aqui no estado de São Paulo e que teve 25 mil pessoas, espectadores, quase 30 mil, porque não conta lá os não pagantes, não é? Agora, São Paulo está funcionando o futebol feminino, Manaus está funcionando, o resto do Brasil está funcionando, São José está precisando pegar fogo? Está precisando. Então, eu agradeço muito esse momento da gente falar do futebol feminino. É muito importante a mídia está dando. Outras mídias está sendo trabalhada para fazer esse mesmo trabalho que você está fazendo aqui com a gente, né? E nós temos aí, estamos correndo pelo Campeonato Paulista, né? Acabou a última chave agora, passamos para a próxima chave, quer dizer, e ganhamos de 2-0 do Juventus. E já estamos, então, agora na segunda fase do Campeonato Paulista. Bom, eu vejo que pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A1, no dia 29 de junho, o jogo 121 do Grupo 7 mostrou Rio Preto 2 no jogo de ida, Corinthians 1. Depois o Iranduba 1, Santos 2. Rio Preto. Corinthians foi 2 para o Rio Preto e 0 para o Corinthians. Depois Corinthians 1 e depois Rio Preto nenhum. Mais ou menos assim a tabela. É uma tabela um tanto complicada. Agora, aonde está jogando o São José? Qual é o grupo do São José feminino? No brasileiro já está desclassificado. Ele está desclassificado esse ano. Como houve alteração, mudança de prefeito, normalmente os clubes, as jogadoras, é feito contrato com elas só por 12 meses. Certo. Dia 31/12, todas as jogadoras do Brasil estão sem contrato. Desde o dia 31, então, já estão 6 meses sem contrato? Não. As que estão jogando hoje, o contrato dela acaba 31 de dezembro. Ah, sim, já reformou o contrato. Até 31 de dezembro. Ok. Então, quando acaba o campeonato em novembro, dezembro, todas elas estão sem emprego. Exatamente. Todas elas estão sem emprego. E aí os clubes começam a contratá-las novamente, buscando em outros clubes, né? Desfalcando alguns, engrossando e melhorando os outros. Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria que você, Agostinho, pudesse falar quem é quem no futebol feminino aqui de São José dos Campos. Parece que a goleira foi contratada pela seleção brasileira. Vai jogar pela seleção. Que você possa dizer quem é quem no futebol feminino aqui de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já com Agostinho Plaça. O Agostinho, ele é apoiador do futebol feminino e futsal aqui de São José dos Campos. E ainda vamos falar do futsal. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Agostinho Plaça, ele é empresário e voluntário também aqui em São José dos Campos, de diversas entidades, no qual se destaca ele como empresário, é diretor do Nova Residência Imóveis, mas o Agostinho Plaça, ele é conselheiro estadual do Cresce, conselheiro do Contur, diretor do Funtur, conselheiro do Colégio Planck, padrinho da Escola Monteiro Lobato e apoiador do futebol feminino de São José dos Campos e do futsal, que é o futebol de salão também. E por falar estamos falando em futebol, não sei qual é o time do Agostinho Plaça. O que você torce a nível estadual aqui do estado de São Paulo? Qual é o time? O masculino é o Palmeiras. Você é palmeirense? Palmeirense. Então, essa notícia não vai te chatear, não. Acontece que o Rogério Ceni, ele não é mais o técnico do São Paulo. O clube comunicou hoje, segunda-feira, a demissão dele como treinador, com a derrota frente ao Flamengo neste final de semana, que foi... caiu para a 17ª posição na tabela do Brasileiro, na zona de rebaixamento. Então, o Ceni, ele não resistiu. Ao todo, ele comandou o São Paulo por 35 jogos, teve 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Então, teve inclusive o comunicado do São Paulo que disse o seguinte: olha só o que é o fogo amigo. O São Paulo Futebol Clube comunica que Rogério Ceni deixa o comando técnico da sua equipe principal, então ele continua no clube. Mas em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que o caracterizaram como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos da nossa história. O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogério Ceni como figura histórica desta instituição serão eternamente celebrados, disse o presidente, o Carlos Augusto de Barros e Silva. Definitivamente não dava para segurar com tantas derrotas seguidas o Rogério Ceni no São Paulo, Agostinho? Como você leu aí a matéria, o Rogério, não se discute a pessoa dele. Mas para ser treinador, não basta ter 30, 40 anos de experiência. Ele tem que ter o dom da comunicação, o dom da expertise de transmitir a união do grupo. Não é chegando e ordenando e comandando só que vai ser campeão. Não, tem um carisma. Tem que a fala, a forma de conduzir a conversa com os jogadores. E às vezes você não pode ser tão prático. Eu dou um exemplo, né? Um aluno, um filho da gente, derruba no almoço, derruba o copo, o suco em cima da mesa, né? Pô, você não pode fazer isso, né? Tá errado. O pai fala, né? É assim. Aí o jogador também, se você não falar com carinho, ele vai com a cabeça nos jogos. Desmotiva. Então não pode comer o toco dele, desculpa a expressão aqui, né? No pé da orelha. Ô filho, derrubou aí, filho. Então vamos fazer o seguinte: deve ter caído por causa disso. Então vamos prestar atenção melhor
para ver o que a gente pode fazer. Vamos olhar aqui com carinho? Vem cá, chega perto aqui, vamos ver. Quer dizer, em trazer ele perto. Não, faltou isso para o Rogério Ceni. Essa é a sensação, porque não tem perna de pau lá dentro de São Paulo. Ninguém pode falar. São todos bons jogadores. Ninguém pode dizer que tem perna de pau lá. O que está faltando é engajamento. Motivação. Engajamento. Até porque foram 14 vitórias e 11 empates. O empate, ele não é uma derrota, mas também não é uma vitória. Então, ele teve mais vitórias do que empates e mais empates do que derrotas. Mas mesmo assim, não deu para segurar. Exigiram, por exemplo, 20 vitórias, 11 empates e apenas exigiriam 6 derrotas. Aí estava dentro, né? E nesse momento, a análise do presidente de São Paulo deve ter sido assim: analisar o Rogério como um dedo. Corta-se o dedo, mas não corta a mão. É melhor a gente perder o Rogério que rebaixar o time. É verdade. Você indicaria alguém para ser o técnico do São Paulo ou não? Não, agora sim eu não tenho assim um nome. Quanto pior, melhor. O Palmeiras é ótimo. O Palmeiras é muito bom. Meu caro Agostinho Plaça, a equipe do futebol feminino de São José dos Campos está preparada aí para essa temporada de 2017, que já se passaram, nós estamos já no mês 7. Como é que está a equipe? O elenco está renovado, está contando. O técnico era o Márcio? É o Márcio. É o Márcio ainda. Que é o Márcio. Ele entrou esse ano, ele estava há 2 anos afastado, estava na parte interna da secretaria e voltou esse ano. O que aconteceu um pouquinho, que nós estamos fora de competição final do brasileiro, é que quando na saída, na mudança de prefeito, o atual prefeito ele esticou a decisão de continuar com o futebol feminino, onde que outros times já estavam no final do ano, na véspera do ano novo, contratando as suas atletas, né? Final de dezembro, e São José só foi decidir o técnico dia 26 de janeiro. Quer dizer, até ele montar a equipe, até a nossa equipe que já estava jogando no ano passado, as melhores, ou a metade, foi embora das melhores. Né? Porque a gente não sabia, as atletas não sabiam se aqui ia ter time ou não. Então foi retardado por causa dos recursos, alegados sem recursos, e foi reduzido. Nós tínhamos um gasto, uma receita de quase 1,5 milhão para o futebol feminino, e caiu para menos de R$900 mil. Né? Beirando 900 mil. Fez uma grande diferença. Faz uma diferença. Agora, porque aí nós tivemos, além de contratar, não ter dinheiro para contratar as boas, poucas boas que estavam disponíveis, porque as grande quantidade das boas já tinha sido contratado no final de dezembro. Por outros times. Por outros times. Qual é o salário de uma atleta do futebol feminino? Varia de quanto a quanto? Se for jogadora, que é nível de seleção, pode chegar aí 4, 5 mil. É muito pouco em relação ao masculino, né? Isso jogadores que já está chegando aos 30 anos que já passou para a seleção, entendeu? Que jogou 3, 4 anos na seleção. Porque o restante é de 2,5 para baixo. As jogadoras de São José, quem é nível de seleção mesmo? Olha, inclusive nós temos 3 agora. 3? Sexta-feira nós tivemos o prazer, né, de despedir de 3 que foram disputar com a seleção brasileira na Alemanha. O Brasil joga com a Alemanha dia 7. Então o São José cedeu 3 jogadoras para a seleção brasileira para disputar na Alemanha. Na Alemanha. Hoje? Hoje. Estão lá. Que interessante. Quais são? Nós temos a Chu Santos, a Ludmila e a Rita Bove. Chu, Ludmila e Rita Bove. São 3 jogadoras do São José Esporte Clube, selecionadas para a seleção brasileira, que é um amistoso na Alemanha? Amistoso, exatamente. Contra a Alemanha ou apenas na Alemanha? Não, contra a Alemanha. Seleção Alemanha. Contra a seleção da Alemanha. Só falta dar um 7-0 aí, né? Para poder fazer justiça.
A técnica Emily, que estava no São José por os últimos 2 anos, né, ela conhece bem as atletas que aqui ficou. Né? Então, ela está convocando nesses amistosos e dando oportunidade. A técnica da seleção brasileira era do São José? Isso. Então tem tudo a ver. A técnica é do São José. Foi 2 anos. A goleira, a Viviane, goleira do São José, hoje é goleira da seleção brasileira. Isso, ela não é a titular, né? Mas ela tá lá também junto. Agora, quase a metade do plantel da seleção brasileira passou por São José. Agora, por que aqui não pega? Falta um trabalho de divulgação. Falta um trabalho de divulgação. Falta, eu digo assim, né? A gente quer ajudar um pouco mais, mas é sempre meio receoso, meio truncado, né? E futebol feminino, aquele que eu te falei, o São José indo mal do masculino, acaba sempre atrapalhando. Você entendeu? As pessoas acabam sem querer vinculando. Né? Então, agora o próximo passo nosso, que nós estamos disputando o campeonato estadual, nós temos aqui na secretaria o nosso secretário Paulinho, que é de carreira, é uma pessoa que gosta do esporte nato, está no sangue dele. Né? Tem o veterano Silvério. Silvério é uma pessoa excepcional, tem mais de 20 anos na secretaria e cuidando da FADEMP, né? Do fundo para o esporte. E ele que toca 58, a nossa secretaria tem 58 modalidades esportivas até os 16 anos. Incrível. A gente faz o seguinte, vamos para um breve intervalo e na volta vamos tentar encaixar. Você tem o elenco do São José aí para a gente poder passar? A gente pode até pedir ajuda aqui para falar o nome dessas atletas do São José feminino. Um breve intervalo e o Agostinho Plaça volta já aqui no Clique Jornal. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, até agora nos 2 blocos falamos do futebol feminino aqui de São José dos Campos, mas tão grande quanto o futebol feminino aqui em São José dos Campos é o futebol de salão feminino do São José. O Agostinho Plaça, e o futebol de salão feminino? Em que ponto que está no campeonato estadual e no campeonato nacional? Olha, Paulinho, aqui em São José nós teve uma mudança muito boa em 2013. Uhum. Foi trazido o nosso inimigo, o nosso concorrente principal, era um técnico chamado Marcos Derrigo, que a gente perdia tudo para ele. Ele era de qual time? De Pinda. O de Pinda. Era vítima dele no São José. Chegava na final, a gente perdia. Ele conseguia armar um bom jogo contra o São José. Aí o São José, né, o Búzio, o Alexandre Búzio, né, da Lojas Búzio, ele foi lá e buscou esse cara, junto com o secretário. Então, desde 2013, é o mesmo técnico que comanda o futsal feminino do São José. O nome dele é? Marcos Derrigo. Marcos Derrigo, o de Pinda, do futebol de Pinda. Agora ele é o técnico do São José Futsal. Desde 2013. Já tem 4 anos. 4 anos. De lá, ele foi vice-campeão da Taça Vanguarda, vice-campeão dos Jogos Regionais, campeão dos Jogos Abertos, campeão do Paulista, bicampeão paulista. Quer dizer, ele ganhou tudo que ele... Depois de 2014, que ele já estava aqui, ele foi bicampeão paulista, bicampeão dos Jogos Abertos do interior. Deixa eu pular aqui já para o ano de 2016, que foi ano passado. A federação criou o campeonato metropolitano, que é um campeonato menor que o estadual. Ok. Então foi lançado e o São José já ganhou. Foi campeão, bicampeão dos Jogos Regionais novamente, tricampeão dos Jogos Abertos, tetra paulista. Poxa! Tetracampeão paulista. Isso é futsal feminino. Quer dizer, o futsal, tanto quanto o futebol feminino, é uma grande equipe de motivadas e atletas de primeira linha. De primeira linha. Nós temos lá a nossa goleira, que ela lembra o Rogério Ceni, né? Só que ela, lá do gol, ela marca outro gol. Ela consegue? Consegue. Isso deveria pedir música no Fantástico. Pedia. Né? Ela consegue marcar gol, né? Então como é o nome da goleira, você lembra? Sara Soares. Sara Soares. É uma pegadora excepcional, né? Ajuda muito o time, né? E o São José, e o futsal nosso, ele volta e meia troca algumas peças. Por exemplo, no ano passado, a Camila Candeia, ela foi convidada para representar no Mundial Universitário. E nós fomos campeão, com uma atleta nossa. Que interessante. Futsal Universitário Mundial. Bom, então, você acertou na preferência de poder motivar e ajudar, assessorar o futebol feminino aqui de São José dos Campos. Tanto o futebol de campo quanto o futebol futsal, ambos são campeões. Só não tem uma amostragem que deveria. Quer dizer, as emissoras de TV, as emissoras de rádio deveriam dedicar, podia até virar lei aqui em São José, dedicar espaços para a divulgação do futebol feminino e do futebol de salão. Como não tem recurso na prefeitura para bancar mídia, né? Tem que ser papel voluntário da mídia isso, né? De ela divulgar. A Vanguarda deveria fazer isso, né? Ela faz não na televisão, mas ela faz via internet. Verdade. Via internet. E a gente fez um pedido, né, agora para ver se eles transmitem o jogo, né? Porque a hora que transmite, transmite 2, 3, daqui a pouco a população começa a vir. Porque é bonito o jogo delas. Quem vai assistir não se arrependa. Inclusive, elas estão na final agora do Metropolitano novamente. Então vai ser quarta-feira agora, às 19h15 no Tênis Clube. Vai ser São José, a final são dois jogos. Nós empatamos lá com o Taboão da Serra, na cidade deles, e agora vem para cá. Um empate aqui, ou qualquer resultado de vitória, nós se tornamos bicampeão
dos Jogos Metropolitanos. Bom, então São José tá na final, já está na semifinal. Quarta-feira no ginásio do Tênis Clube, São José e quem? Taboão da Serra. Futebol de salão de São José com Taboão da Serra. Bom, temos certeza que ganhará esse jogo, até por conta do técnico, foi o ex-técnico lá de Pinda. E vocês têm ganhado de Pindamonhangaba, não? Direto, isso aí é... Quando ele chega lá é uma persona não grata, né? O técnico, né? É que ele é querido, então todo mundo gosta dele, porque dentro da quadra, né? Uhum. E como ele é uma pessoa boa, essa rivalidade, isso é bom do futebol feminino, viu? É verdade. As meninas, a gente precisa de ver que bacana. Porque muitas têm 25, 27 anos, 22, mas estão desde os 15 jogando. Lá dos joguinhos, já estão jogando, como está tendo joguinhos agora lá em Presidente Prudente. Agora, o interessante de tudo isso que você está falando, e me perdoe a minha ignorância, mas é que eu nunca fui cronista esportivo, nunca narrei futebol, mas sempre gostei da informação de futebol. De qualquer tipo de esporte eu gosto de ouvir o que acontece no esporte, até os jogos da loteria esportiva, coluna 1, coluna 2, coluna do meio e tal. Só que eu não tenho ouvido falar do futebol feminino e muito menos do futebol de salão aqui de São José dos Campos. Então, a minha ignorância, eu peço perdão, mas as empresas de comunicação não estão divulgando o que há de melhor aqui em São José dos Campos. Não. E isso, agora, eles não podem ir pelo dinheiro, né? Se me der patrocínio eu vou. Qualquer emissora de rádio, qualquer emissora de televisão, qualquer jornal que mostrar o futebol feminino, eu acho que ele consegue patrocinador do salão de beleza, da loja de roupas femininas, de roupas esportivas, de sapatos, de perfumes, lingeries. Quer dizer, tudo isso, qualquer emissora vai ganhar muito dinheiro transmitindo tanto o futebol feminino quanto o futebol de salão. Agora, você já parou para pensar, você como motivador da equipe, de montar uma equipe de transmissão dos jogos, tanto do futsal quanto do futebol feminino? Então, na verdade, como você mesmo falou, eu sou uma pessoa que nesses esportes eu sou voluntário. Uhum. Então, como voluntário, você tem um trabalho, um limite que você pode fazer, porque ele não tem autonomia, né? Uhum. de decisão para tomar providências. Você é o último que fala, o primeiro que apanha. Por conta disso, né? Não, na verdade eles são gente boa. Então a gente começa começa a fazer um trabalho, mas quando a gente tem aquela grande ideia, né? Tem que passar por uma série de situações dentro da secretaria, que quando chega lá no final, passa pelo jurídico, passa por fulano, blá, 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 pronto, já acabou. O jogo já foi, já acabou. É verdade. Isso é coisa ágil. Então tem que ter uma pessoa full time ligada a isso e falar, vamos fazer. Exatamente. Entendeu? Bom, quarta-feira tem jogo do futebol de salão. Isso. Ainda essa semana, o jogo na Alemanha da seleção brasileira será transmitido geralmente, TV pela Bandeira. CBF. A própria CBF transmite. Ela transmite. Uhum. Uma informação que a gente não tinha. Bom, ela transmite e joga no canal. Ou não? Ou tem que ir pelo YouTube? Não, tem no Facebook dela. No Facebook da CBF. São informações, Agostinho, riquíssimas do futebol feminino, do futebol de salão que a gente não desconhece. A população não sabe o que está acontecendo. Não sabe, com tantas emissoras de rádio aqui de São José dos Campos. Tem mais de 15 emissoras de rádio aqui em São José dos Campos e a gente não tem. A gente tem o tradicional, fala do São José, que agora virou um nó na cabeça de qualquer ouvinte de rádio, porque você não sabe quem é o São José. Porque você tem o São José e tem São José 2 agora, né? O São José Esporte Clube e Futebol Clube.
não dá para saber quem é águia, quem é galinha. Você tem que pensar 3 vezes para saber qual que você está falando. Exatamente, quer dizer, é uma realidade completamente diferente. Agora, o Agostinho, estão nos ouvindo nesse momento aqui, agradecendo o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, nos ouve nesse momento, Semadem lá no Parque Tecnológico, tem um fórum de ciência e tecnologia que congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia que nos ouve nesse momento, o CPTEC lá em Cachoeira Paulista, a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos ouvindo também os funcionários da CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, lá no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, lá eles estão nos ouvindo, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul. E mais um que está nos ouvindo aqui é a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, do INPE, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, confirmando a audiência desse nosso bate-papo sobre o futebol feminino aqui em São José dos Campos. Muita gente interessada num papo tão interessante que é o futebol feminino. E curiosidade é o seguinte, né? Eu tenho uma filha com o nome de Desirê. Desirê, francesa? É francesa. E o nosso time de futsal também tem a Desirê. Então nós temos aqui que quem for agora na quarta-feira, eles vão ver a Sara, que é a goleira, a Jennifer, que é a goleira substituta. Bom, então essa escalação você fala no próximo bloco. Perfeito. Ok? Tá bom. Um breve intervalo e vamos para o último bloco. Inclusive você vai poder ter toda a escalação do time de quarta-feira. São José e Taboão da Serra. Taboão final. Da Serra. Já é a final? Final. Ganhou, acabou, vai levar o título. A gente fala disso já no último bloco de hoje com o Agostinho Plaça. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com o Agostinho Plaça. Olha, aliás, deixa eu até trazer aqui esse currículo do Agostinho Plaça, porque ele é um voluntário por excelência. Ele
tem a sua empresa familiar, que é a Nova Residência Imóveis, aqui em São José dos Campos, mas ele, além de empresário do setor imobiliário, também é conselheiro estatual do Cresce, conselheiro do Contur, diretor do Funtur. O que é Funtur? Fundo de Turismo Municipal. Fundo de Turismo Municipal. Ele é conselheiro do Colégio Planck. Que colégio é esse? É um colégio que antes ele só fazia cursinho e agora ele virou... Quem são os donos dele foi o que montou o Poliedro. Eles saíram e montaram o colégio deles. A Janaína é do Poliedro? Não, era da Opção. Opção, perdão. Você é padrinho da escola Monteiro Lobato? Da ONG da escola Monteiro Lobato. A ONG estudantil. A ONG estudantil, você também é padrinho. Isso. E apoiador, há 16 anos. Há 16 anos. Quer dizer, é ligado à educação também, não é? E é apoiador do futebol feminino e do futebol de salão aqui de São José dos Campos. É do futsal. Futsal é futebol de salão. Isso. Fala-se futsal, diretor do futsal, que é o futebol de salão. É. Que é a mesma coisa, né? É. E do feminino que está aí. Mas, fala em futsal, qual é o nome, mais uma vez, do técnico campeão? Marcos Derrigo. Marcos Derrigo. Você falou da Desirê, que é a sua filha. Uhum. E o futsal também tem uma Desirê. Tem uma Desirê. E qual é a escala de quarta-feira no ginásio do Tênis Clube? Na verdade, geralmente ele sai com a principal, que é a goleira Sara, né? A Cami, conhecida, mas é a Camila Candeia, a Thaís, Tatinha, a Gleice. A Gleice é a nossa artilheira do time, do campeonato, melhor dizendo. A Gleice. A Gleice é a artilheira? Artilheira. Uhum. Artilheira. E aí, esses são o time quando entra. E aí vai trocando. Então entra a Letícia, a Carol, a Lívia, a Jennifer, a Bia, que chama Beatriz, né? Uhum. E tem outras ainda que se revezam conforme o andamento do jogo, que é a própria Desirê, a Paloma, a goleira substituta, que é a Jennifer, né? Uhum. Então esse é um time do Marcos Derrigo, que ele tem a base antiga, são 5, 6 meninas antigas, e cada 2 anos ele se renova. Uma porque nós temos... deixa eu falar uma coisa importante. Pois não. Até o ano passado, a Antônia, ela jogava futsal com a gente. Esse ano, ela saiu do futsal e foi para jogar em Campinas, no futebol de campo. No feminino de lá? No feminino de lá, de campo. Na cidade de Franca, de Campinas? Em Campinas, aqui, na região. O outro time de Campinas lá dentro. E deu um branco aqui. E ela também está na seleção brasileira. Quer dizer, então temos 5. Temos a técnica, temos a goleira, mais... A goleira, mais 3 do nosso campo, mais a Antônia, 6. Quer dizer, São José definitivamente é alicerce... Um celeiro de boas atletas. É um celeiro de ótimas atletas. A base nossa que a Secretaria mantém, das baixa idade, ela cresce, ela evolui. Aliás, você falou aí do futebol feminino, Agostinho Plaça. Chegando a notícia que a seleção feminina, a seleção brasileira feminina, fez ontem, domingo, o primeiro treino na Alemanha, visando ao amistoso contra as donas da casa, que será nesta terça-feira, dia 4, às 17h45, meio-dia e 45 de Brasília. É o primeiro trabalho da técnica Emily Lima, que não contou com 4 meninas. Vê se você se lembra. A Luana, conhece a Luana? Sim. A Andréia Rosa, a Fran e a Rosana também, que se apresentaram... no anterior. Não, se apresentaram no domingo à noite, já tinha sido feito o treino. Agora, hoje elas estão treinando. Agora, como acontece na seleção brasileira, a comissão técnica tem poucos dias para trabalhar com os atletas. Por isso, o objetivo principal do preparador físico, o Jairo Porto, e o fisiologista, o Luciano Capelli, é recuperar as jogadoras e deixá-las melhores ainda. Vamos lá com o preparador físico que está aqui conosco. Pois não. Vamos lá? Olha lá, vamos ver aqui.
Seleção é diferente de clube, porque você pega jogadores Esse é o Jair. De vários momentos, de várias situações ao longo do ano, umas vindo de momento decisivo, de campeonato brasileiro. Isso é a dificuldade, né? Na verdade, a gente se apresenta com 72 horas para o jogo, então a gente não pode estar dando nenhum tipo de carga. Então a nossa preocupação ela é mais de recuperar os atletas do que treinar propriamente dito do ponto de vista físico. Os treinamentos eles ficam basicamente a cargo da Emily e do Guilherme para fazer ajuste de parte tática, e eu fico com controle, eu e o Capelli, para não acentuar ainda o desgaste, porque além de tudo a gente tem a diferença horária do fuso horário e mais o tempo de viagem. O que a gente tenta fazer através de avaliações, através de anamnese, de percepções, realmente saber como cada uma está, e aí tentar aplicar algumas estratégias de recuperação baseado nisso. Então, primeiramente, descanso, extremamente importante, ajustar tempo e horário de treinamento, hidratação e alimentação. Então, são alguns pontos que a gente tenta focar para extrair o máximo de recuperação das atletas. Muito bem, tá aí, direto da Alemanha. E o Guilherme é daqui de São José, você estava dizendo? Isso, nós temos um grande amigo que é conhecido como Chicão, né? Uhum. Ele é de São José dos Campos, e o filho dele que analisa o desempenho das atletas durante os jogos. Uhum. E ele é filho de casa, de São José dos Campos, que também está na seleção. Bom, então São José dos Campos é o celeiro do futebol feminino e o futsal também. E o futsal. Agora, falta combinar com quem? Falta combinar com as equipes de comunicação, com radiojornalismo, para poder transmitir essa emoção do futebol feminino? Olha, eu quero, como eu falei do São José masculino, eu quero fazer uma ressalva, que é o seguinte: o São José, até nos últimos 20 anos, ele tinha um sistema de trabalhar que não era compatível com grandes empresas contribuir. Uhum. Com um novo presidente entrando, isso modificou. Para você ter uma ideia, para a população saber, é importante ela saber. Antes, tinha oficial na justiça, lá na bilheteria, para arrecadar o dinheiro para pagar os atrasos do São José que ele está devendo na justiça. Uhum. Hoje, não. Com a comissão séria que tem hoje, o nosso presidente, tem um acordo hoje com a justiça, então conseguiu abrir uma conta. Antes não tinha conta. Era tudo na base do empurrão. Do empurrão. Hoje não, tem uma conta corrente. Então a empresa pode patrocinar o São José, que não tem problema. O dinheiro vai cair na conta do São José. Não vai cair numa conta de um terceiro, embora o terceiro registrava tudo direitinho, né? Uhum. Mas agora não, vai cair na conta. Uma empresa como a Nike ou do outro padrão não vai ajudar um time que não tem conta. Agora já tem conta corrente. Definitivamente, o dinheiro ele terá uma condução, ele terá uma finalidade. Jurídica. Muito bem. Ô Agostinho, do futebol feminino, você conhece todas as atletas de São José? Eu estou misturando futebol feminino com futsal, mas é que o feminino vai jogar na Alemanha, a seleção é uma amostragem importante para a imprensa. Você conhece todas as meninas? Todas as atletas que jogam no principal do brasileiro, todas, a da seleção, mesmo aquelas que estudam, moram fora, muitas da seleção que estão morando fora, todas elas eu converso com elas. O Corinthians ganhou do Iranduba e nessa aí a Camila, que joga lá no Iranduba, é uma das artilheiras lá da equipe e que foi convocada pela seleção. E a Rita, você conhece também ou não? A Rita Bove? Eu não sei se é a Rita Bove, ela foi convocada. Então, a Rita Bove é o São José. É a Rita que atuou no São José. Exatamente. Daqui, chegando a informação aqui, que a Camila joga no Iranduba, é uma das artilheiras da equipe amazonense, tem feito belos gols e uma das finalistas do Brasileiro Feminino A1. E aos 22 anos tem a sua primeira oportunidade na seleção. Rita atua no São José, trabalhou com a técnica Emily na equipe em 2015 e 2016, foi campeã paulista e vice na Copa do Brasil, e hoje a Rita é a Rita Bove. Então, exatamente. Então nós temos aqui a Rita Bove e a Emily também para poder trazer essa informação para te alegrar. Então vamos lá, informação.
Todo atleta, ele pensa um dia em chegar a representar o seu país no maior alto nível, que é a seleção. Tá aí a Rita. E eu passei por um período muito difícil na carreira. Eu tive 2 lesões seguidas e receber essa convocação foi como um prêmio, um presente mesmo, depois de tudo, né? Então foi a melhor sensação possível. A seleção vem do trabalho durante todos os anos, né? Mas o momento é o que distingue a gente estar aqui ou não. E é sempre muito bom poder fazer parte de um grupo como a seleção e poder estar trabalhando com a Emily e com todos os profissionais junto que trabalham com ela. Muito bem, tá aí a sua pupila, a Rita, falando pela seleção brasileira, falando do contentamento de ser escolhida como jogadora da seleção. Elas trazem muita alegria, mas no caso da Rita aqui especialmente, outras atletas que já se machucaram, né? É triste porque às vezes ela numa trombada aí estoura o joelho e tem que operar e ficar 6 meses sem jogar. Isso para elas, você olha nos olhos delas, a tristeza de ver o time dela jogar e ela tá assistindo. Agostinho, Plaça, sem você eu não saberia quem seria a Rita, não traríamos a sonora dela dando uma entrevista na Alemanha, não falaríamos de tanta gente importante do futebol feminino e do futsal, que joga nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no ginásio do Tênis Clube de 19h15. Muito obrigado pela maneira com que você conduz esse voluntariado. Ninguém te mandou, você procurou esse espaço exatamente para mostrar que a população, se mais uma pessoa assistiu o futebol feminino ou futsal no Tênis Clube às 19h15 dessa quarta-feira, eu acredito que já será uma grande conquista do futebol através da sua pessoa. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT. Eu que agradeço, Paulinho, porque a gente se conhece há bastante anos e sempre você está mostrando para a população as coisas boas, porque coisa ruim, né? Deixa para os outros falar. Aqui nós temos que falar de coisa boa. E nós não podemos deixar de falar do Evanil, né? Elisiário, o presidente, que está à frente do sindicato, que sempre está fazendo o melhor. Eu acompanho isso muitos anos, eu estou aqui há 32 anos em São José dos Campos, diversos diretores do CTA, Brigadeiro Ferola, Brigadeiro Piva, né? A gente sempre teve contato com eles desde quando a gente chegou, então a gente acompanha sempre as dificuldades que houve o CTA. Hoje tem uma melhora de alguns anos passados, mas ainda a dificuldade existe e a gente sempre está querendo colaborar e ajudar. Então parabéns aí a todos vocês e a população, né? Que quarta-feira estarei lá, espero todos vocês lá, essas atletas campeãs, todos são campeãs, tudo que elas disputam elas ganham. Elas não perderam nenhum jogo esse ano ainda, são invictas. E tomara que continue. Olha assim. Só que beleza, não é um gosto, não é um prazer assistir meninas que jogam por prazer, pelo salário que elas jogam, tão pouco que né? Mas a emoção é tão grande que o salário para elas é um detalhe apenas. Então, vamos lá assistir quarta-feira. Maravilha, muito obrigado pela presença. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá, até logo. Tchau. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.